Olá pessoal, vamos para mais um vídeo no nosso canal. Nesse vídeo eu vou falar sobre esse problema de identificar a ação no botão de salvar. Tá? Vamos para a tela do sistema para vocês verem, conseguir explicar melhor o que acontece. Então, quando a gente está aqui na tela do sistema, a gente vem aqui no consultar, a gente clica em algum dos usuários aqui da lista, aí no consultar ele vai trazer os dados. No voltar. E assim por diante. Por incluir, ele vai trazer tela em branco, que a gente fez da última vez, né? Ou alterar, excluir. Só que, quando a gente clica aqui no consultar, nessa tela daqui, bom, primeiro que essa aqui a gente não vai ter o botão, um botão de salvar, mas a rotina, ela existe, apesar do botão não estar aparecendo. Então a gente, e o título original dele seria salvar mesmo, que é o título normal do botão. Tá? Mas você não vai conseguir clicar para salvar porque não tem. Porém, nos outros, você no incluir, alterar, excluir, você tem o botão. Né? Então você vem aqui no alterar, você tem o botão salvar. O nosso problema está aqui, na hora que você abre nessa janela, essa janela daqui, ela é a mesma para todos esses. Tanto para consulta, quanto para inclusão, quanto para alteração. E com isso, a rotina vai ser a mesma no botão salvar, no nosso caso. Tá? Se você quiser fazer uma coisa diferente, você pode criar uma tela de inclusão, uma tela de alteração, uma tela de exclusão diferentes. E aí, com isso, o botão salvar vai ficar diferente para cada caso. Também pode fazer isso. Ou pode fazer a mesma tela, mas com botões diferentes, que aí você habilita um ou outro, dependendo do caso. Ou seja, existem várias maneiras de se fazer isso. Tá? No nosso caso, só tem um botão salvar e ele não está habilitado, ele fica invisível na tela de consulta, e nas outras ele é alterado, ele existe, sendo que no de excluir ele está com um botão escrito excluir, e no de incluir e alterar ele está com o botão salvar. Né? Lembrando que quando você está no consultar, o botão é salvar, mas ele não está aparecendo. Pois bem, nesse instante a gente chama a rotina, a tela, o botão consultar, o botão incluir, ele vai abrir a, a tela, uma rotina com um parâmetro. Esse parâmetro é qual é a ação que está sendo chamada. Então o botão ele vai executar uma função já com o parâmetro C no consultar, I no incluir, e A no alterar e o E no excluir. Então com isso, na hora que a gente abre essa tela de cadastro de usuários, essa tela daqui, a gente sabe qual é a ação. Só que isso daí é uma variável que ela vem como parâmetro, então ela fica local. Ela está dentro daquela rotina, dentro daquela função. Quando você aperta o botão salvar, você chama uma outra função, que é para salvar o usuário, ou excluir o usuário, o que for. Nesse instante, você não tem a visibilidade de qual é daquela variável de ação, aquele ser ação que a gente tinha passado. Você não tem mais essa visibilidade. Então, como resolver isso? Uma maneira que poderia passar como sendo a mais fácil seria na rotina que a gente abre essa tela daqui, de alteração, inclusão e tal, na hora que abrir essa tela, que já faz a que você recebe o ser ação, a gente criar uma variável pública informando qual é essa ação. Tá? Essa é uma possibilidade. Qual o ponto negativo dessa possibilidade? Se você tiver, como a gente não está trabalhando com telas modais nesse instante, o que é uma tela modal? Tela modal é aquela, por exemplo, se essa alteração, essa tela de cadastro de usuário fosse modal, essa tela de baixo daqui, eu colocaria ela maior, né? Porque essa tela estaria obrigatoriamente filha
lista de usuários. Então essa jogada de mudar de uma tela para outra, desse jeito, não existe. E menos ainda a possibilidade de eu vir aqui, colocar aqui e abrir uma segunda tela de uma outra rotina, tá? Porque a gente na modal não permite esse tipo de coisa. Como nós não estamos com modais, nós estamos com as telas livres, independentes, eu não tenho isso. Então eu posso, por exemplo, estar num CRUD de usuário ou num CRUD de fornecedor, por exemplo, dependendo do seu sistema. Digamos que você tenha um cadastro de fornecedor e um cadastro de materiais, porque o seu é um controle de estoque, alguma coisa assim. Aí, na hora que você fala, eu vou cadastrar, entrou no de controle na tela de materiais e você vai cadastrar os fornecedores desse material. Então, você está incluindo um material novo e você precisa incluir o fornecedor, só que aquele fornecedor não está no cadastro, então você fala, opa, então eu abro a tela de fornecedor e vou cadastrar o fornecedor lá, salvo ele e depois volto para os materiais e para poder associar aquele material nesse fornecedor. Se você estiver trabalhando com variáveis públicas para acessar esses botões, você vai começar a ter muita variável pública, porque você já viu que você tem dois cadastros diferentes, cada um com o seu botão de salvar, um que é o de materiais, um que é o de fornecedor. E se você tiver simplesmente, por exemplo, a variável seação como pública, é uma variável só. Aí na hora que você abre você vai abrir, por exemplo, a de fornecedor, e você vai fazer uma consulta na de fornecedor, não está indo incluir. Você está com a de materiais aberta, então o seu seação é I, de inclusão. Aí você abre o de fornecedor, ele vai fazer uma pesquisa no fornecedor, achou o fornecedor e você vai consultar. Se você está só com uma variável pública, seação, na hora que você entrou para consultar, aquele do fornecedor vai sobrepor a outra e vai passar a ser um C de consulta. Aí você matou a sua variável pública lá no cadastro de materiais. Então você perdeu a referência sobre que ação você está fazendo na tela de cadastro de materiais. Por isso, o uso de variável pública é um pouco mais complicado, porque você vai precisar criar praticamente uma variável pública para cada botão salvar que você tiver no sistema, que você precisar saber qual é a ação, para garantir que você não vai ter esse problema de você perder, sobrepor uma variável da outra, o conteúdo de uma variável com da outra. Porque quando você cria uma variável pública, ela fica ativa no sistema inteiro, durante toda a vida do sistema. Ele vai apagar da memória somente na hora que você sair do sistema, ou que você der um release naquela variável. Então você for apagar. E mesmo assim, sinceramente, eu não olhei se nessa linguagem você tem como liberar essa variável ou não. Tem linguagem que permite, tem linguagem que não permite, eu não sei se essa permite ou não. Então, o que vai acontecer? Você vai estar com, dependendo do seu sistema, você corre o risco de você chegar ao ponto de você ter 50, 100 variáveis públicas só para dizer qual é a ação do botão. Isso significa memória utilizada, porque na hora que você definir a variável, ela vai passar a ser usada e vai estar disponível no sistema inteiro. Então você vai ter uma carga maior, um uso maior de memória por causa desse botão. Tá? Então, você tem que pesar bem. Se for um sistema pequeno, que vai ter poucas variáveis, poucas situações dessas, que nem uma agenda, alguma coisa pequena, que você vai ter 5, 6 telas, não tem problema, você pode botar isso como pública, cada botão ação você vai ter uma identificação diferente. Então na hora que você entrou, você fala se ação de usuário, e o outro é se ação materiais, se ação agenda, entendeu? Você coloca um nome da variável de ação já indicando qual é o CRUD referente a essa variável.
Aí você não vai ter muito problema, porque você tem poucas variáveis. Vai fazer isso num ERP, onde você vai ter mais de uma centena de telas, você com certeza vai dar muito problema de uso de variável de memória por causa do consumo da memória do seu sistema. Tá? Então, por isso, essa é uma alternativa que você tem que pensar bem. Se você vai preferir usar essa, de tornar a variável pública, ou se vai usar essa que eu vou fazer hoje. A que eu vou fazer hoje é baseado em duas informações, basicamente, principalmente. Tá? O texto do botão salvar e o código do usuário. Por quê? Eu estou já explicando todo esse processo antes de partir para o código para já ficar mais visível a teoria. Quando você entra no consultar, você tem o botão, ele não é visível, certo? Porém, ele vai ter uma... Ele não é visível, né? Porém, ele está lá como salvar. Só que você não vai chamar a rotina, então a gente pode deixar de lado, tá? Esquece que essa rotina não vai ser chamada, que é a rotina de quando você clica no botão. Você não vai clicar no botão, então ele não vai ter como referenciar isso. Quando você está no excluir, o texto do botão é a palavra excluir. Então eu sei que eu entrei na rotina de exclusão, porque o texto do botão é excluir. Não importa qual é o código. O código, obviamente, é um código preenchido, porque eu tive que selecionar um usuário. Se eu não selecionar o usuário, na hora que eu aperto o botão exclusão, o de excluir, ele não vai entrar nessa tela e vai avisar que você precisa selecionar um usuário. Então, na hora que você coloca como nessa tela de exclusão, o texto aqui é excluir, tá? E no incluir e alterar? No alterar, o botão é salvar. No incluir, o botão também é salvar. Então eu sei que ele é incluir ou alterar quando o texto é salvar. Como eu vou diferenciar uma da outra? Pelo simples fato de que, olha só, estou vendo que eu vou usar agora aqui que mostra bem essa situação do botão variável pública. Eu estou aqui com uma rotina de incluir, aí eu boto aqui onde de alterar ele já nem abriu, né? Por causa disso. Eu estou na rotina. Bom, é que aqui não é modal, mas tudo bem. Ele não faz porque a rotina de chamada é a mesma. Mas ele provavelmente entrou no de inclusão e já me estragou a variável pública, tá? Porque ele chamou essa variável aqui, mas ele já vai botar como alteração. Então aí ele vai tentar entrar na rotina para alterar. Mas enfim, aqui é botão salvar. Só que aqui você não tem um código. O código aqui do usuário, ele está em branco. Porque você está incluindo e esse código ele é automático. Já no alterar, o código está preenchido e o botão é salvar. Então, com essa combinação de informações, se o código está preenchido ou não, e o texto do botão, eu consigo identificar todas as situações necessárias para poder atuar aqui, para poder selecionar. Então, assim a gente consegue identificar tudo. Então, agora vamos para o código. A gente vai precisar abrir a tela de tela usuário e vamos mexer no nosso botão salvar. A gente vê que não tem nenhuma função aqui. A gente vai criar uma ação, uma rotina de ação, que vai ser, aqui ó, tela usuário, btn salvar action. Vamos deixar no padrão, porque é de acordo com nossa padronização toda. Vamos aceitar aqui e ele vai abrir o editor de texto, editor de programa. Bom, abrimos aqui o editor de programa.
Ele não está identificando aqui que é um texto sem formatação. Ele deve identificar logo aqui que é um PRG. Ó, já identificou aqui Harbor. Então agora botou as cores. Legal. Então o que a gente precisa? Chamou a tela, a gente vai ter... Eu vou pegar duas variáveis, tá? Uma para identificar o botão e uma para ver qual é a ação. Na verdade, três variáveis, que uma delas vai ser o código do usuário. Então eu preciso de três variáveis locais. Local. C, botão, ação. Que eu vou deixar sem nada no momento, porque vai ser alimentado isso logo no começo. O C, código usuário, que é para receber o código do usuário, que vai estar preenchido na tela ou não. E o C, ação, que a gente vai preencher no começo com X para ter um valor padrão. Até aqui tudo bem. Vamos começar preenchendo os valores. C, botão, ação. O que esse botão, essa informação, essa variável vai pegar? Ele vai pegar o texto do botão de ação, tá? O texto é o que? É aquela variável property. Então a gente tem aqui, ó, propriedades, tá vendo? Caption. A property caption dele. Tá? Então a gente vai pegar o get property. Para pegar a propriedade. Na tela, usuário. Do objeto btn salvar, que é o nosso botão salvar, que está aqui. E a propriedade caption. Isso aqui vai vir o texto do botão. Assim como que o nosso padrão aqui está salvar, né? A gente vai estar, então ele vai trazer salvar ou excluir, dependendo do caso, tá? E o C, código usuário, que é para trazer o código do usuário que está na tela, tá? Get property na nossa tela usuário. O controle é o TB, que é o text box, né? Código usuário. Se não se lembrar qual é o objeto, é só vir aqui, ó. Tá aqui, é esse objeto daqui. TB código usuário. E a propriedade que a gente quer é o value, que é o valor que tem nesse campo, nesse objeto. Ele originalmente vem como 0 e que ele vem aqui e que ele é preenchido na hora que vai carregar a tela, quando é um caso de consulta, alteração ou exclusão. E o que a gente vai fazer com isso? Agora a gente vai avaliar. If C, botão. Aqui eu vou fazer um negócio provisório, mostrando uma mensagem, tá? Porque a gente vai depois fazer o tratamento específico. Mas não vai ser nesse vídeo. Isso aqui é um vídeo mais rápido, só para a gente identificar. C, botão ação, igual a excluir, que é o botão de exclusão. Então a C, ação, recebe um E.
else if, porque eu quero dizer especificamente que é o botão salvar, se botão ação texto salvar, e aí a gente vai fazer uma jogadinha com o código do usuário. Se a ação vai receber e if, que a gente vai usar aquela função para não ficar construindo um if dentro do outro. Como é uma coisa simples esse daqui, então vamos usar o if. Se código de usuário igual. Aqui, atenção, o conteúdo não é nulo, tá? É aspas, aspas. Numa série de lugares a gente considera isso como nulo. Mas se você colocar igual a null aqui, ele vai simplesmente, ou nil, né? Igual a nil, o que vai acontecer? Ele, que seria o nulo, ele vai considerar como sendo, como esse aspas, aspas sendo um conteúdo. Não sei por que ele faz isso, mas ele faz, eu fiz o teste. Então, se eu colocasse como nil, ele vai retornar como se fosse a alteração, como se o aspas, aspas fosse um conteúdo válido, tá? Então, por isso que eu tenho que colocar o aspas, aspas. Então, quando é aspas, aspas, ele é inclusão. E quando não é alteração. And if. Simples assim. Então, recapitulando, ele vai lá, verifica o texto do botão, se é excluir, ele é uma exclusão, se é salvar, ele pode ser inclusão ou alteração, aí ele recorre ao código do usuário, se é igual a aspas, aspas, quer dizer, não está preenchido, é inclusão, se ele está preenchido, porque veio do cadastro de usuários, então ele é uma alteração. Seria uma possibilidade de ser uma alteração ou consulta, mas como essa função só vai ser chamada quando se aperta o botão de salvar, e o botão de salvar não está disponível na tela de consulta, então você nunca vai ter o caso de ser uma consulta aqui, porque ele não vai entrar nessa rotina quando a tela é de consulta. E como é que a gente vai conferir se ele identificou certo? A gente vai colocar um message stop com a informação ação mais se ação com um título para a janelinha, notificação de usuário. De ação. Vamos colocar de ação. Obviamente que no programa em si, mais para frente, essa message box não vai ser isso. A gente não vai botar uma message box. A gente vai, daqui a alguns vídeos, a gente vai fazer a rotina para inclusão, a rotina para exclusão e a rotina para alteração. Certo? Na verdade, aqui vão fazer chamadas dessas rotinas, tá? E porque são rotinas que mexem com o banco de dados, então vai estar no módulo funções usuário, que é o módulo responsável por mexer no banco de dados em si. Aqui só vai estar mandando a informação para lá. Bom, aqui é isso. Vamos então compilar para testar. Salvamos o formulário e vamos compilar. Então, compilou. Vamos na nossa telinha, chamando o sistema, usuários. Aqui, vamos pegar a consulta. Obviamente, como eu disse, não tem o botão, então não tem efeito nenhum. Mesmo eu clicando no local onde ficaria o botão, não tem efeito nenhum. No excluir, se eu aperto o botão excluir, tá aqui, ó, ação e. Então ele identificou que há uma exclusão, certo? Se eu estou na tela alteração, você viu que é a mesma tela, só que o botão tem o nome de salvar e o código tem uma informação, que é o código do usuário que está cadastrado. Então, ação igual a. Ele identificou que é uma alteração. E se você vai colocar no incluir, o seu código está em branco, porque ele é criado automaticamente,
Ele é auto-incremental no banco de dados. Você clica no salvar, ação I. Então ele já identificou o que a gente está querendo fazer em cada um dos 4 botões, cada uma das 4 telas. Então agora a gente já tem como saber o que fazer, qual rotina vai ser executada, se é de inclusão, de alteração ou de exclusão. Obviamente, isso daqui vai significar um comando SQL diferente, e então você vai ter as funções lá, lá no função usuário, que vai ser respectiva para cada um deles, certo? Por o nosso objetivo desse vídeo era isso daqui, que era uma coisa importante para a gente dar continuidade. O próximo vídeo da gente vai ser sobre como alterar a linha dos acessos, tá? Porque existem também N maneiras de fazer, mas a gente vai fazer de uma forma mais simples para poder fazer a alteração da informação de se a pessoa tem acesso ou não a determinada rotina. Esse vai ser o assunto do próximo vídeo. Obrigado por assistir, espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários, dúvidas, sugestões e o seu like se tiver gostado, e se não for inscrito no canal ainda, seja bem-vindo e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Tá ok? E não esqueça de compartilhar com os amigos. E por hoje é só. Obrigado, pessoal.